Nós vamos chamar as nossas crianças à frente, nós vamos orar por elas. Quero convidar o pastor Hércules para estar conosco. Pastor Hércules de Jesus, não da mitologia grega, fiquem tranquilos. O pastor Hércules é coordenador do Projeto Marcos, do IBPV, do Instituto Bíblico Palavra da Vida. E nós louvamos muito a Deus, queremos pedir que você esteja orando por toda essa equipe. Hoje à noite, toda a equipe estará sendo apresentada. Eles estão conosco desde a sexta-feira à noite. Passaram ontem também o sábado, dormiram por aqui e nos abençoaram muito como igreja. Tem nos abençoado e continuará nos abençoando. Nesta manhã vamos ter uma escola bíblica dominical diferente com eles, aqui assumindo as classes e tratando sobre evangelismo e missões. Depois os irmãos serão orientados, nós vamos orar nesse momento e logo depois as crianças estarão saindo, o pastor Hércules estará então com a palavra para nos trazer nesta manhã. Pai, nós louvamos por esse momento de podermos estudar a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra, louvar e exaltar o Teu nome, Senhor. Tu que és tremendo e maravilhoso. Ó Pai, Tu que mandaste o Teu Filho Jesus, que veio segundo a Tua vontade, veio voluntariamente para se entregar e morrer por nós, para a nossa salvação. Te louvamos pela ação do Teu Espírito nos nossos corações, sem a qual nós jamais poderíamos ser convencidos de pecado e convertidos ao Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. Pedimos a Tua bênção neste momento, de modo que cada criancinha, Senhor, seja também abençoada com a Tua Palavra. Te louvamos por toda a equipe do Palavra da Vida, que tanto tem abençoado o nosso país e o mundo, Senhor, enviando missionários, treinando, trabalhando vidas conforme a Tua vontade. Te louvamos por esse ministério tão abençoado, tão abençoador, e pedimos a Tua bênção neste momento sobre a vida do Teu servo, pastor Hércules, que o Senhor possa usá-lo para a glória do Teu nome, que ele possa falar segundo a Tua vontade e possa ser usado pelo Teu Espírito para falar-nos ao coração. Te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. E esquecendo também, o pastor Hércules faz parte da equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Ele fica muito à vontade, a nossa criançada vai sair aí, cuidado com a porta, e o pastor Hércules possa ficar muito à vontade no nosso meio. Obrigado, pastor Petrônio. Graça e paz, irmãos. Que privilégio é poder estar esses dias aqui com a juventude da IPE, uma juventude muito querida. Há muitos anos a gente tem relacionamento com alguns dos irmãos aqui dessa igreja e dessa vez a gente conseguiu vir até a igreja para ter um relacionamento institucional. A gente tem um apreço muito grande por essa igreja e para nós tem sido um grande privilégio conhecer melhor os irmãos e ser conhecido também. Eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos olhar o ministério de Jesus aqui e vamos extrair algumas aplicações sobre como a nossa vida se encaixa na perspectiva da missão de Deus. A gente tem, nesses dias, evangelizado, caminhado pelas ruas aqui, conversado com jovens, se alegrado no Senhor por aquilo que Deus tem feito na vida dos jovens dessa igreja e através da vida dos jovens dessa igreja. Conversava ontem com o Daniel e ele me mostrava um vídeo de uma viagem missionária que a juventude fez para Camutanga e algumas regiões ali próximas, e como nos alegra o coração ver jovens envolvidos com a obra missionária, ver jovens que estão olhando para além de si mesmos, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram gastar seu tempo, sua energia, sua juventude, para que o Evangelho seja conhecido, para que o nome de Deus seja conhecido. E nós vamos ler no capítulo 9, os versos 35 até 38. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, dos versos 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque é por meio dela que o nosso caráter é moldado, é por meio dela que nós aprendemos do Senhor e é por meio dela que a nossa vida tem capacidade de impactar outras vidas também. Obrigado porque o Senhor nos ensina, que nessa manhã nós possamos nos parecer mais com teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Esse texto de Mateus, ele vem numa sequência. Quando nós olhamos a narrativa dos capítulos 5 até o capítulo 7, a gente tem talvez o maior discurso de Jesus compilado, que é o Sermão do Monte. E imediatamente após isso, quando olhamos o capítulo 8, quando Jesus desce do monte, a gente tem uma sequência de atos que, como os alunos costumam dizer, parece que não respira. A gente está, nesse momento, com os alunos do Projeto Marcos, estudando uma disciplina de Evangelhos e Atos. E eu tenho tratado com eles um panorama de Mateus. E eles têm que ler o Evangelho de Mateus 3 vezes. E uma das alunas comentando, nossa, quando eu leio a narrativa de Mateus, parece que não tem uma pausinha, parece que Jesus está o tempo todo trabalhando. E do capítulo 8 e capítulo 9, isso fica particularmente claro. Porque no verso 1 do capítulo 8 mostra grandes multidões seguindo Jesus. No verso 2, Jesus cura o leproso. No verso 5, ele cura o servo do centurião. No verso 14, ele cura a sogra de Pedro. No verso 16, ele cura o demoniado. No verso 20, ele começa a falar que o Filho do Homem não tem morada fixa. Ele não tem onde reclinar a cabeça. E ele começa a prosseguir no seu ministério. No verso 25, ele está lá no barco, dormindo na tempestade, os discípulos estão lá desesperados e vão lá, falam com ele vai lá e acalma a tempestade. No verso 28, ele cura endemoniados. No verso 34, ele vai lá, depois de fazer tudo isso, o pessoal da cidade manda ele embora. Ele é cancelado, se formos usar a linguagem de hoje, ele é cancelado na cidade, mesmo depois de ter feito tantas coisas. E no capítulo 9, ele começa novamente nessa jornada de fazer coisas, de seguir no ministério, de falar para as pessoas, de curar doentes, e o ministério segue. E aí no verso 34, depois de tudo isso, mais uma vez ele é hostilizado pelas pessoas, ele começa a ser acusado de fazer todas aquelas maravilhas em nome do maioral dos demônios. E aí, no verso 35, depois dessa maratona que Jesus está correndo, há um resumo do que ele faz, que é que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Jesus estava o tempo inteiro em movimento. Ele estava o tempo inteiro trabalhando. Ele estava o tempo inteiro anunciando o reino de Deus, curando enfermos, cuidando de pessoas. E aí, nesse verso 35, nós podemos enxergar uma primeira característica da missão de Deus, que Jesus cumpria e que nós somos chamados a cumprir também. E nesses versos fica muito claro. A primeira característica é que essa missão, ela acontece o tempo inteiro. Essa missão, ela acontece o tempo inteiro. No verso 35 mostra que não tinha um lugar, que não tinha um momento. Jesus estava constantemente anunciando para as pessoas que ele era o Filho de Deus, pregando o Evangelho, curando enfermos, perdoando pecados, o tempo inteiro. A nossa cultura, ela tem a tendência de nos impulsionar a um quadrado, a um momento onde a missão acontece. E esse momento pode ser uma viagem missionária, esse momento pode ser uma saída de evangelismo, esse momento pode ser o domingo, o culto. E aí a nossa mente, ela vai criando lugares específicos para que a missão aconteça. E nós vamos inconscientemente entendendo que a missão acontece no domingo, ou que a missão acontece quando tem um evento. Jesus está nos mostrando aqui que a missão, ela não tem hora nem lugar. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele fala que ele deve pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Jesus, ele nos mostra aqui que ele ensinava, pregava e curava a todos aqueles que tinham necessidade. O capítulo 11 de Mateus, no verso 28, Jesus fala: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês, eu aliviarei vocês.
sempre que a gente se envolve na obra do Senhor, a gente entende que nunca é suficiente. Quanto mais a gente se envolve, quanto mais nós fazemos coisas, mais percebemos que tem coisa para fazer. A gente fica pensando, Senhor, quanta coisa. E a gente percebe que essa característica, desde que o pecado entrou no mundo, ela é muito clara. A mensagem do Evangelho, ela precisa ser espalhada. A missão de Deus, de fazer o seu nome conhecido em toda a terra. Essa é a nossa missão enquanto crentes. É para isso que somos salvos. O apóstolo Paulo fala que nós somos geração eleita. O apóstolo Pedro fala que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós temos um dono. Isso nos dá segurança, porque nós pertencemos ao Senhor. Mas o texto continua, a fim de, nós somos tudo isso com uma finalidade, anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos chama para uma missão. Todos nós somos chamados por Deus para cumprirmos a missão de fazer o seu nome conhecido. E a primeira característica dessa missão é que ela acontece o tempo inteiro no seu trabalho. Há perdidos no seu trabalho. Há pessoas que estão caminhando para o inferno e estão sentadas ao seu lado. Na sua faculdade, há perdidos. Pessoas que estão vivendo a vida totalmente alheias à eternidade. Na sua escola, há perdidos. Na sua família, há perdidos. E o Senhor Jesus nos chama a vivermos uma vida para a glória de Deus. Isso significa anunciar a palavra dele em tempo e fora de tempo, seja com obras, seja com palavras, seja com pensamentos. Nós precisamos ser intencionais, porque a missão acontece o tempo todo. E o texto segue no verso 36, que mesmo em meio a essa continuidade de atividades, Jesus não parava. E quando ele olha as multidões que o seguiam, o texto fala no verso 36 que ele se compadece delas, porque elas estavam aflitas, elas estavam cansadas. Jesus, ele percorria todo lugar, ele curava, ele ensinava, ele aconselhava, e depois de tudo isso, ele olha para multidões, e essas multidões, elas estão aflitas. E esse termo, ele traz uma perspectiva de que essas multidões, elas estão fracas, elas estão capengando, elas estão se arrastando, porque os labores da vida, o peso do pecado, as angústias desse mundo, elas nos desanimam. Elas nos deixam cabisbaixos, elas nos colocam em depressões, elas nos colocam num sistema de desânimo que é quase que se alimenta diariamente. Nós ligamos a TV, desgraça. Nós olhamos para o lado, desgraça. Ontem a gente estava caminhando com jovens aqui para a praça do hipódromo e grandes orientações que recebemos todos os dias aqui. Não anda sozinho, caminha junto. Essa região aqui que a gente vai passar é meio perigosa. Teve um jovem da igreja que ele só não foi assaltado porque ele não tinha nada, estava com a Bíblia na mão. O ladrão veio assaltar ele não tinha nada, tinha a Bíblia, o ladrão ainda fez, ora por mim aí. Lê um texto da Bíblia aí para mim. Meus irmãos, até aqueles que são os agentes que praticam o mal, eles estão aflitos. Nós estamos rodeados de pessoas que estão aflitas e cansadas. A nossa igreja, lá em Boa Viagem, ela é cercada por uma comunidade. E as pessoas estão aflitas. E a criminalidade é muito alta. E uma das nossas missionárias, ela começou um projeto com uma comunidade carente ali. E no primeiro fim de semana que ela começou, já lotou. Porque as pessoas estão sedentas, elas estão aflitas, elas estão cansadas. Jesus contempla essa realidade e isso nos dá a segunda característica. Se a primeira característica fala que a missão acontece o tempo todo, a segunda é que a missão não pode ser deixada para depois. Ela não é para amanhã, ela não é para quando der tempo, ela é agora. As pessoas estão cansadas agora. As pessoas estão sofrendo hoje. Elas estão perdidas hoje.
Mas muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa própria vida, com o nosso próprio conforto. E tudo bem você ter planos, você fazer planos. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter uma vida que tenha uma meta, nós precisamos ter nosso planejamento de faculdade, de emprego, de família. Mas qual é o objetivo final? O meu propósito em estudar para ter uma graduação, uma pós-graduação, uma titulação diferente. Qual é esse propósito? É para que Deus seja glorificado? É para que seu nome seja conhecido? Ou é para que o meu nome seja conhecido? Ou é para que eu tenha uma conta bancária maior? Por que nós fazemos todos esses esforços de acordar todos os dias de manhã para ir trabalhar? Qual é o meu objetivo? Porque se no fim de tudo, o meu objetivo for ter uma cama mais confortável, uma comida mais gostosa, uma conta bancária mais robusta, vamos estar igual o sábio em Eclesiastes fala, correndo atrás do vento. No fim da vida nós vamos olhar para trás e vamos perceber que toda a construção que fizemos foi na parede errada. Não foi na parede da glória de Deus, mas foi na parede do meu próprio conforto. O Senhor Jesus, Ele contempla as multidões. E nós temos uma tendência natural de manejar o nosso próprio tempo como se o nosso tempo fosse nosso. Nós temos uma tendência de pensar a nossa vida como se ela nos pertencesse. O apóstolo Paulo fala que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. A nossa vida não é nossa. A minha vida, o meu vigor, a minha energia, minhas finanças, o meu tempo não é meu. Uma vez que eu creio que Cristo Jesus é o meu Senhor, eu preciso viver em obediência a Ele. E o Senhor Jesus mostra que há uma multidão de pessoas que estão vagando como ovelhas que não têm pastor. O conceito teológico de sacerdócio universal é isso, meus irmãos. É entendermos que, conquanto tenhamos pastores e presbíteros aqui na instituição, todos nós somos chamados para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para pastorear as ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos lembra que nós temos um dono e que nós precisamos obedecer a Ele. Ontem à noite tivemos aqui com os jovens, falando sobre a importância de evangelizar e dando algumas orientações e dando um mini curso de evangelismo. E aí a gente observou o texto de Mateus 28, nos versos 18, 19 e 20. E nesse texto, Jesus ele é muito claro, ele fala assim, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus ele fala que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder. O Pai deu esse poder a Ele. E Ele se coloca como sendo detentor de toda a autoridade para logo em seguida dizer, portanto, uma vez que eu tenho toda a autoridade, vão fazer discípulos. O Senhor Jesus ele fala, eu tenho a autoridade, então eu estou dizendo para você ir, vá. E a ordenança de fazer discípulos, ela não é uma sugestão. Fazer discípulos não é uma sugestão, não é uma opinião, é um imperativo. O Senhor Jesus nos manda ensinar outras pessoas a parecerem com Ele. Anunciar a missão de Deus, falar das grandezas de Cristo Jesus. Isso é uma ordem. Mas por vezes nós... por causa das demandas do dia, por causa da canseira da vida debaixo do sol, nós preferimos ignorar essa ordem. As multidões estão perdidas, estão aflitas, porque estão caminhando como ovelhas que não têm pastor. Primeira característica é que essa missão acontece em todo lugar, então não tem um lugar específico, não tem um dia específico. A segunda característica é que ela acontece hoje, porque as necessidades estão à nossa frente hoje. Mas existe uma terceira característica que é destacada no verso 37. Jesus se dirige aos seus discípulos e fala, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus ele fala da demanda, há uma grande demanda, há muita gente precisando ouvir essa mensagem. Nós temos a mensagem de vida eterna. Nós temos a única coisa que pode resolver o problema do coração do homem. Mas nós nos calamos. Nós não falamos.
poucos se envolvem. Quando a gente olha dessa perspectiva do contexto que mencionei no começo, do trabalho de Jesus, da caminhada e da expansão do seu reino, do seu discurso, dos seus ensinos, da sua cura, nós temos a plena consciência de que sempre vai ter pessoas precisando ouvir da palavra de Deus. A pergunta é: quem vai falar? O Senhor Deus, no livro do profeta Isaías, ele fala: quem que eu vou enviar? E Isaías podia ter dito: eita, eu conheço um jovem massa. Eu conheço um irmão lá da igreja que tem um monte de habilidade, que pode ir lá falar, ó. Eu conheço alguém que pode falar. Só um segundinho aí, Deus, eu vou chamar alguém lá para falar, porque eu conheço uma pessoa, ó. Mas ele fala: Senhor, eu estou aqui. Me envia. Muitas vezes nós ouvimos essa mesma mensagem, domingo após domingo. Poucos são os trabalhadores. Nós precisamos anunciar o Evangelho, falar para as pessoas da graça de Deus em Cristo Jesus. E nós ouvimos, semana após semana. E muitas vezes nós, inclusive, tomamos decisão. Eu vou ser essa pessoa. Mas acaba que se torna mais uma decisão, igual aquelas decisões que tomamos no fim do ano. Ano que vem, eu vou fazer. Semana que vem, eu vou fazer. Parece promessa de dieta. Sabe dieta? Quando você... Não, semana que vem, segunda-feira eu começo a dieta. Segunda-feira. Meu irmão, não deixe para segunda-feira. As pessoas estão precisando ouvir da graça de Deus hoje. Poucos se envolvem. E trabalhando com jovens, há muito tempo, a gente trabalha com adolescentes, acho que há uns 18 anos mais ou menos. E aí, oficialmente, a gente trabalha há 5 anos com adolescentes na igreja. Mas o que é que a gente tem percebido ao longo desses anos numa máxima? Crente que não trabalha, dá trabalho. Assim, isso é em todo lugar. Porque o crente que não está trabalhando, o crente que ele não está engajado na missão de Deus, aquele que não está vendo a necessidade do outro, ele fatalmente vai olhar para a sua própria necessidade. Aquilo que não está sendo necessário, começa a saltar aos olhos. Porque você está num ócio tão grande, você senta no banco da igreja e você fica lá e daqui a pouco você começa: a pregação do pastor não foi legal, demorou muito. Passou muito. Eu lembro que no ano passado, acho que todos os crentes acompanharam um movimento de uma universidade nos Estados Unidos que ficaram numa reunião, num culto ininterrupto por dias. E aí o que eu mais vi era a postagem de irmãos dizendo assim: nós precisamos de um avivamento assim no Brasil. Só que, em muitos aspectos, eram os mesmos irmãos que quando o pastor passava de 45 minutos pregando, levantava e ia embora e não queria e ficava reclamando, porque os 45 minutos vai ficar tarde, eu tenho que... Porque a verdade, meus irmãos, é que quando nós não olhamos para Jesus, nós vamos olhar para nós mesmos. Quando nós não obedecemos a ordem de anunciar a mensagem do Evangelho, nós começamos um ciclo de viver a vida para nós mesmos. E se você não se envolver na necessidade do outro, dos aflitos que estão como ovelhas sem pastor, você vai querer pastorear a si mesmo. E de repente nada está bom, porque você não quer cultuar ao Senhor, você quer assistir um culto. E quando a gente vai para o cinema assistir um filme, a gente gosta ou não gosta. A gente começa a criticar o filme: esse filme não foi legal, não gostei do final, não era para ter sido assim. Nós não podemos tratar o reino de Deus como um produto que eu consumo porque eu gosto, ou um lugar que eu venho porque é confortável. Nós precisamos entender que o Senhor nos chama para uma missão. Essa missão acontece em todo lugar. Essa missão precisa estar na nossa mente hoje, porque poucos se envolvem. E no verso 38, o Senhor Jesus ele dá uma exortação e um imperativo para aqueles discípulos. Ele fala: roguem ao Senhor da Seara. Supliquem ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Essa é a resposta quando nós olhamos para a agonia da vida. Mas é impossível você olhar para a agonia da vida se você está olhando para o outro lado. É impossível olhar para a necessidade da missão se você está olhando para o outro lado. Então, para que você perceba quão necessário é o envolvimento na missão, você precisa se envolver na missão. Falando com adolescentes um dia, lá na Palavra da Vida, num grupo de interesse sobre serviço, muitos perguntavam: como é que eu começo?
Mas eu não sei qual é o meu dom. Como é que eu faço para servir? E há uma forma muito prática de você fazer isso. Pergunte para o seu pastor. Pergunte para o seu líder. Há uma lista imaginária no bolso de cada pastor e de cada líder da igreja. Que se você chegar assim, pastor, eu quero servir, mas eu não sei por onde. Ele fala, opa. Ele puxa aquela lista e ele vai lhe dar uma série de coisas que há necessidade. Uma série de ministérios. Aí você vai olhar, não, mas nesse ministério já tem muita gente. Conversa com o pessoal do ministério. Sempre há necessidade de trabalhadores. Sempre. Quando eu me deparei com essa verdade do Evangelho, de que a seara é grande e de que poucos são os trabalhadores, e na época eu estava numa crise santa, né, de onde eu vou exercer o ministério. Eu estava terminando o seminário, e aí tinha algumas opções de lugares que eu poderia servir. Dentre elas, a Palavra da Vida. E a proposta de treinar jovens para voltar para a sua igreja, para servir melhor no seu contexto de igreja local, aquilo encantou os meus olhos. Porque se eu sirvo na minha igreja, vai ser uma bênção, porque o Senhor, Ele precisa de trabalhadores, então Ele precisa que você se envolva na sua igreja, mas eu vou estar impactando a minha igreja. E eu ficava, Senhor, como eu quero fazer um pouco mais? E lá na Palavra da Vida a gente tem o privilégio de treinar jovens que vão voltar para as suas igrejas. Esse ano a gente tem uma jovem aqui dessa igreja, e que privilégio está sendo ver o crescimento dela. Que privilégio está sendo ver como ela se envolve. A gente estava comentando que na sexta-feira no compartilhar, ela estava falando de como foi a experiência de evangelizar, de falar, e eu ficava olhando para ela assim, de como ela chegou, e de como Deus já tem feito grandes maravilhas pelo seu poder na vida dela, e de como isso é notório. A gente conversava com os pais dela e, que maravilha. Meus irmãos, a seara é grande, nós precisamos rogar a Deus que mande trabalhadores, mas o primeiro lugar onde nós devemos procurar os trabalhadores é na nossa própria vida, no nosso próprio coração, é dizermos, Senhor, eu estou aqui, eu quero trabalhar. Não é, Senhor, eis-me aqui, envio outro. É, Senhor, eis-me aqui, eu quero ir. E se você não sabe como fazer, aprende. Devemos rogar ao Senhor da seara. E essa frase, ela traz algumas implicações. A primeira é entender que há um Senhor na seara. Há um Senhor na seara. A seara não é minha. Eu não faço o que eu quero. Eu não digo qual é a seara. Eu não digo o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer. Eu não decido o que é a seara. Deus decide. Nós precisamos pregar o Evangelho. E nisso, há nessa nossa geração talvez uma confusão de qual é a missão de Deus. Há um crescimento daqueles que não entendem que pregar o Evangelho é anunciar criação, queda, redenção e restauração. Eu posso fazer uma série de ações, como dar comida para quem tem fome, dar roupa para quem não tem o que vestir. Eu posso fazer essas coisas, e essas coisas elas fazem parte da função da igreja. Mas isso não é anunciar o Evangelho. Eu preciso anunciar que cada indivíduo sem Cristo é inimigo de Deus. E ele precisa se arrepender do seu pecado e crer que Cristo Jesus nos reconcilia com o Pai. Eu preciso estar disposto a ser ignorado, a ser hostilizado, porque o meu mestre foi. Há um Senhor na seara. Mas isso também significa confiar na sua direção. Conversando com alguns jovens sobre o Projeto Marcos, alguns diziam assim, eu não quero ir não, porque eu não sei se Deus, vai que Deus me chama para fazer uma coisa diferente. Minha vida está tão tranquila que eu não quero fazer Projeto Marcos, porque vai que Deus me chama para ser missionário. Eu não quero fazer isso, eu estou tão de boa aqui no meu trabalho. Nós precisamos confiar na direção que Deus vai nos dar. Eu lembro que quando eu conversei com minha esposa, na época ela era minha noiva, eu estava trabalhando numa escola, eu sou professor de história, estava trabalhando numa escola, ela tinha um trabalho muito bom, e eu falei, meu amor, eu acho que eu quero ser missionário. Eu lembro que aquela conversa foi travada. Vamos falar sobre isso depois. E era depois. E o dia nunca chegava, assim, porque... E eu lembro muito claramente do que o meu sogro falou quando ela finalmente entendeu e a gente ia casar e ela ser missionária. Ela fez, eu perdi minha filha para Jesus. E no começo eles não entendiam o direcionamento que Deus estava nos dando. Mas hoje, quando ele fala, que orgulho, eu tenho uma filha missionária. Olha que bênção. Meus irmãos, nós precisamos confiar na direção do Senhor. Nós precisamos confiar na direção do Senhor. Isso significa que eu devo rogar ao Senhor da seara
enquanto eu trabalho na seara. Eu não posso ficar em casa sentado, confortável, rogando ao Senhor da seara, se eu não sou aquele que se dispõe a fazer. É possível que você tenha seus planos, meus queridos. É possível que você já tenha traçado toda a sua vida. E tudo bem você fazer planos. Mas não está tudo bem quando nos seus planos não cabe uma intervenção de Deus e uma direção do Senhor. Porque nós somos servos dele. É Ele quem nos diz aonde devemos ir. É Ele quem nos diz o que devemos fazer. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós vemos que a seara é grande demais. E aqui, algumas palavras para a gente encerrar. Nós vemos que a seara é grande demais. A missão é grande demais. Mas ela começa pequena. Eu não vou acordar um belo dia e vou dizer que eu sou a voz de Deus às nações. Eu não vou sair um belo dia e vou me tornar o maior missionário que já existiu. Não é isso. Mas um belo dia eu posso acordar e falar do evangelho para o meu companheiro de trabalho. Entregar um folheto e falar, ó, vou orar por você. Você sabia que Jesus ele pode resolver o seu problema? Pequeno, uma pessoa. Se você falar do evangelho para uma pessoa por semana, é possível que você já faça mais do que você fez a sua vida inteira. Uma pessoa por semana. Pode até ser uma pessoa conhecida, olha que maravilha. Um familiar, um vizinho. A missão é grande, mas ela começa pequena, uma coisa de cada vez. É tipo uma faxina. Quando você começa uma faxina, você vai de cômodo por cômodo. E você vai limpando. E no começo é trabalhoso, mas quando termina e você vê a casa arrumada, aquilo já dá uma paz de espírito, né? Comece pequeno. Segundo, comece hoje. Quando você voltar para casa hoje, pegue seu WhatsApp, procure na sua lista de contatos uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. E fala, eu posso orar por você, porque eu quero falar para você acerca da vida eterna. Uma pessoa. Comece hoje. Não deixe para amanhã, que senão você vai esquecer. E terceiro, é possível que você esteja me ouvindo e dizendo assim, isso não é para mim. E talvez realmente não seja. Porque a missão de Deus, ela é para aqueles que são filhos de Deus. E é possível que você esteja aqui, domingo após domingo, que você conheça a linguagem do Evangelho, que você conheça os horários, como é que funciona tudo, mas que você não tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Nesse caso é impossível obedecer a Deus. E a oração é que você entenda que só Jesus pode transformar o seu coração. Só a graça de Deus pode fazer você entender que você está longe de Deus. Mesmo dentro da casa de Deus, você está longe de Deus. A boa notícia é que a graça de Deus, ela cobre multidão de pecados. E o Senhor Deus, Ele faz o convite. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É possível que você não seja trabalhador, que você seja parte da multidão que está aflito. Nesse caso, meu irmão, a graça tem um convite para você. Venha até Jesus. Descanse em Jesus. Se você tem dúvidas quanto ao seu destino eterno, converse com seu pastor. Converse com seu líder. Fale para ele. E a graça de Deus, ela tem o poder de cobrir multidão de pecados. A dignidade do nome que anunciamos é maior que o perigo que nos aguarda. É maior do que qualquer desconforto que sintamos. Nós devemos entender que nós somos a resposta para trabalhadores na seara. E que a gente possa entender que isso é com a gente. E que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações nessa manhã. A seara é grande. Precisamos nos engajar hoje. E precisamos também rogar a Deus que mande trabalhadores. Às vezes esse caminho é duro. É como no livro do Peregrino, a jornada à cidade celestial. Tem muitos desvios, tem muita pedra no caminho, é difícil. Mas uma certeza é clara. A chegada na cidade celestial é certa. E um dia nós estaremos nos regozijando com o nosso Senhor. Mas até aquele dia, nós temos a missão de anunciar esse Senhor até que Ele venha. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama para essa grande missão. Muito obrigado porque o Senhor nos chama para essa seara. Senhor, que nosso coração possa estar sensível à Tua voz, que nós possamos, Deus, entender que
mesmo que aparentemente isso seja duro, difícil, desprezível, não há lugar melhor para estar do que debaixo da ordem do Senhor. Que nós possamos entender que essa missão é para hoje e ela é para nós. E que nós possamos sair da inércia e começar a trabalhar em prol do teu reino. Em nome de Jesus, amém.